Aleluia, glória a Deus. Boa noite, meu povo. Hoje é um dia muito especial. Dia especial porque Deus nos permitiu estar aqui, com vida. Então, para nós que aceitamos Jesus, que temos este Deus como nosso Salvador, todo dia é dia especial. E hoje é um dia muito especial. Hoje é 1º de setembro de 2022. É um dia que nós vamos celebrar o amor de Deus. Amém? Vou dar um abraço muito especial para os meus irmãos que estão chegando por aqui. A irmã Luzinete, o Vanderlei, a Suzete, a pastora Ceissa. Muitos irmãos já estão por aqui, tá? Vou falar o nome de alguém, depois a gente fala, tá bom? Vai colocando uma luzinha aí. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor para poder falar com o Senhor nessa noite. Pai querido, nós te adoramos. Louvamos a ti, ó Deus, pela tua infinita graça, bondade e misericórdia. Deus poderoso, que a tua presença, Senhor, esteja sobre nós. Que a tua graça esteja sobre nós. E que a tua palavra possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus nesta noite, um texto muito especial, Salmo 27. Então, vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Esse salmo é bem maior, tem mais versículos, Ele diz total de 14, Vamos ler só até o 10, tá bom? É um salmo maravilhoso, onde Davi faz um pedido muito especial. Esse é o título da nossa palavra hoje, um pedido muito especial. É o pedido também que nós temos que a cada dia fazer ao Senhor. Tá bom? Vamos ler então, Salmos 27, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Diz a palavra de Deus: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Que maravilha, Essa palavra. Quando os malvados se sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não me atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Olha o pedido de Davi. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Aleluia. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. No teu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Glória a Jesus. Aleluia. Que maravilha de palavra, Um abraço especial para o irmão Lupercio. Ô, irmãozinho, graça e paz para o meu grande irmão. Um abraço para você também aí, e também para a irmã Elzeni, para a sua família toda. Que Deus abençoe. Também um abraço especial para a irmã Zélia Luz.
Que Deus esteja abençoando a vida da irmã, né? Glória a Deus. Então, amados, como os irmãos viram, esse salmo é algo esplendoroso. Eu gosto demais desse salmo, principalmente desse pedido que Davi fez a Deus, né? Então este salmo, irmão, foi escrito por Davi em um tempo de extrema luta e perseguição. Davi não escreveu em uma situação de paz. Como os irmãos podem ver, ele refere a inimigos, adversários. Davi estava sofrendo por causa da fúria e das tramas dos seus inimigos, notadamente do rei Saul. A vida de Davi é marcada por várias situações importantes que cabe observar, né? Porém, ele sempre confiou em Deus. Então, vários fatos marcaram a vida de Davi. Se os irmãos leem Samuel, 1 Samuel, fala que na mocidade de Davi ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do rebanho de seu pai Jessé. E mesmo neste tempo, ele enfrentou dificuldades extremas. A Bíblia relata que ele lutou com urso, lutou com leão e sempre venceu. Ele enfrentou frio, calor, mas sempre foi obediente e fiel. Que essa é uma característica de Davi, que nós temos que aprender com ele. Ser obediente e fiel. Então, mais certo dia apareceu na sua casa o profeta Samuel e ungiu Davi como rei de Israel. Aos olhos naturais, tudo indicava que ele passaria a ter uma vida de rei, né? Ele foi ungido rei. O homem segundo o coração de Deus. Só que não foi assim, amados. A partir dessa unção, ele passou a sofrer uma perseguição brutal do rei Saul. Porque o rei Saul era quem estava exercendo o reinado. E Davi foi ungido segundo a vontade de Deus para substituir Saul. Então isso criou uma contenda muito grande, né, na vida de Saul. E ele passou a perseguir de forma violenta Davi. Mas mesmo depois de assumir o reinado, depois da morte de Saul, as coisas não foram tão fáceis para Davi. Ele passou a sofrer tribulações dentro da sua própria casa. Teve o caso do seu filho que faleceu, morreu, né? Um filho que ele teve com Batseba. Teve o caso da filha Tamar, que foi violentada pelo próprio irmão Aminon. Ele viu este seu filho Aminon ser assassinado pelo outro filho Absalão. Davi sofreu 2 golpes de governo, um pelo seu filho Adonias, outro pelo seu filho Absalão. Então a vida de Davi não foi muito maravilhosa nesse sentido. Sempre ele teve muitas lutas, muitas perseguições, mas sempre ele confiou em Deus. Ele não abandonou a sua fé, aquilo que ele acreditava, porque Deus tinha um propósito muito grande na vida de Davi, porque realmente era uma pessoa muito especial. Mas diante de tudo isso, ele sempre confiou, e confiou de forma irredutível, ao ponto de dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele tinha em Deus toda a sua fé. Ele tinha em Deus a certeza de que ele seria vitorioso em todas as coisas. Outra frase interessante que ele diz, é que está no versículo 4 desse texto que nós lemos, que ele disse: para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O prazer que Davi tinha de estar na presença de Deus, de contemplar a beleza de Deus. Isso talvez, às vezes, falta em nós, amados. Esse prazer de estar na casa de Deus, esse prazer de estar diante de Deus. Um abraço para a irmã Ivonete Veiga. Que Deus possa estar te abençoando, tá, minha irmã? Meu Vanderlei. Um abraço para você e para o Arthur. Que maravilha, né? Bom demais. Então vamos continuar, irmãos. Na nossa exposição bíblica de hoje, os irmãos vão ver o quanto que esse salmo
fala aos nossos corações de uma forma muito especial. O versículo primeiro começa com esse texto: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O salmista realça a sua extrema confiança em Deus. Ele garante que se estamos com Deus, nada devemos temer. O medo pode existir, mas temos Deus em quem podemos confiar. A frase de Davi não é que as pessoas que servem a Deus não têm medo, não têm temor. Não, às vezes temos. Mas quando nós estamos com Deus em nossas vidas, em nossos corações, vem a luta, vem um obstáculo, mas nós estamos confiando. Estamos confiando que Deus vai fazer, vai trazer a solução para nós. Né, Valci, eu posso falar? A Valci Alves da Silveira. Um abraço para você, minha irmã. Então, amado, ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz. O que é luz, irmão? Luz é aquilo que clareia. É aquilo que nos orienta. Aquilo que nos mantém na direção do caminho certo. Quando nós temos luz, nós enxergamos para andar. Então ele começa dizendo: o Senhor é minha luz. Quando nós lemos o Salmo 105, o Salmo 119, versículo 105, a palavra diz que a palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Porque quando nós temos a luz, nós temos o caminho para andar. Aquilo que Jesus falou: os que andam na luz não tropeçam. Os que andam na luz não tropeçam. Por isso que o Davi começa falando: o Senhor é a minha luz. E outra frase impressionante que ele usa aqui, ele diz: e o Senhor também é a minha salvação. Ele não está falando, logicamente, somente da salvação espiritual, mas também da salvação física. Na certeza de que tudo que por acaso vier acontecer com ele, o Senhor vai salvá-lo. Vai salvar da doença, salvar do inimigo. Né, pastora Ceissa? Quando surge a dificuldade, o Senhor é a nossa salvação. Ele já é a nossa salvação por ter enviado Jesus para nos resgatar espiritualmente. Mas também Ele é a nossa salvação das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Ele é a nossa salvação. Então Davi diz: de quem eu terei medo? De quem eu terei medo? Se o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem eu vou ter medo? Quando nós temos o Senhor em nossas vidas, nada. Né? Porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Então, quando nós estamos com o Senhor, nós podemos dizer: de quem eu temerei? E ele diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Fortaleza, amados, nos remete a pensar em proteção, algo forte, algo muito forte. Quando nós lemos as histórias das guerras, nós vemos que os inimigos, as pessoas que guerreavam, os exércitos, eles construíam trincheiras que eram verdadeira fortaleza contra o ataque do adversário. E Davi está dizendo: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Se eu estou em Deus, eu estou numa trincheira resistente, que nada pode me atingir. Mas e se me atingir, algo pode vir contra mim? O Senhor é minha luz, minha salvação. Então nós temos essa certeza de que Deus vai estar conosco. Deus vai estar conosco. Isso é maravilhoso. E ele diz mais: a quem eu temerei? A quem eu possa temer? Se o Senhor é a minha luz, a minha salvação e a fortaleza da minha vida, de quem eu vou ter medo? De quem eu vou ter medo? O Salmo 46, versículo 1, o salmista escreve: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dificuldade. O Senhor está conosco. Boa noite, José Valadão, lá em Parauapebas City. Que Deus te abençoe.
Um abraço para você aí, a Patrícia, esse povo maravilhoso da sua família. Graças a Deus por sua vida. E diz mais no Salmo 7, versículo 10. O Senhor, o meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. O salmista fala que o nosso escudo é de Deus. Escudo, amados, era uma proteção que os soldados usavam nas guerras, que protegia contra as flechas, contra a espada dos inimigos. Então o meu escudo, o seu escudo é Deus. É Deus, Ele é o nosso escudo, que nos protege contra as flechas, contra os dardos inflamados do inimigo, conforme Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 6. Quando nós estamos em Deus, nós temos o escudo, que é a nossa proteção. É por isso que Davi escreve ainda no Salmo 84, versículo 9, diz: olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Do teu ungido. Amém? Então isso é maravilhoso. Quero mandar um abraço especial para Ésica. Ésica, tá aparecendo por aqui. Ésica é a esposa do meu sobrinho Rodrigo, lá em Araguaína. Graças a Deus por sua vida, pela vida do Rodrigo e das crianças aí, tá? Que Deus vos abençoe. Amém? Continuamos, versículo 2. No versículo 2, Davi escreveu: quando os malvados sobrevierem para me destruir, os meus opressores, os meus inimigos, é eles que tropeçam e caem. Aqui o salmista faz referência aos muitos adversários que eu perseguia. Durante mais de uma década, Davi foi perseguido por Saul, como nós citamos anteriormente, além das extremas condições de vida que ele experimentou durante esse tempo. Aqui ele não fala somente das diversidades de pessoas, mas também das condições. Quantas vezes ele dormia nas cavernas, no frio, no relento, com os seus homens fugindo do rei. Mas sempre ele dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele tinha certeza de que Deus estava com ele, mesmo no meio de todas as tribulações que sobrevinham sobre ele. Deus estava com ele. Assim como Deus está comigo e Deus está com você, meu querido. Só precisamos acreditar, confiar. Suzete Valadão, boa noite para você, né? Amém. Então, meus queridos, Deus é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente que nós temos na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da luta, na hora da adversidade. Talvez o homem não possa nos socorrer, talvez o homem não possa trazer solução para os nossos problemas, mas Deus pode, porque Ele é o nosso socorro bem presente. Então, quando os inimigos, que às vezes esse inimigo não está representado por uma pessoa, por um exército, mas esse inimigo está representado por cilada maligna, que vem sobre nossas vidas na forma de enfermidade, na forma de resistência, na forma de obstáculo. Mas quando ele levanta para cair, porque o nosso Deus luta por nós, conforme diz a palavra: o Senhor batalhará por nós. Amém? Glória a Deus, né? O Salmo 23, versículo 4, nós vamos falar muito sobre Salmo hoje, tá, amados? O Salmo 23, versículo 4, o salmista escreve: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que palavra! Que promessa! Davi está referindo aqui aos inimigos que o cercavam, que sobrevinham sobre a vida dele, os inimigos que vêm sobre a minha vida, sobre a sua vida, as dificuldades, as resistências, os problemas, os obstáculos que se levantam. Mas aí
Davi traz a palavra. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Graças a Deus, aleluia. Esse vale da sombra da morte aqui, irmão, é quando nós estamos na extrema luta. Aquele problema que nós falamos não tem solução. Eu sozinho não consigo. Olhamos para um lado, para o outro e não achamos uma luz. Mas aí nós temos que compreender que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Amém? O Senhor é o meu pastor. E esse versículo é muito importante, que nós temos que observar o texto desse versículo, que todo mundo fala ele várias vezes por dia até. O Senhor é o meu pastor. Mas nós temos que compreender, irmão, que antes de ele ser o meu pastor, ele é o Senhor. A quem nós devemos toda reverência. A quem nós devemos toda adoração, todo louvor. Boa noite, Lúcia Valadão. Deus abençoe você também, tá bom? Graças a Deus. E o Salmo 91, 2 diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei. Pensa, nele eu confiarei. Não devemos, pois, colocar a nossa confiança em homens, em carros, em cavalos. É como diz a palavra. Não, a nossa confiança tem que estar em Deus. Aquele que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Porque às vezes, quando nós colocamos a nossa confiança em pessoas, elas falham. Quando nós colocamos a nossa confiança em, às vezes, numa autoridade, elas falham. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Ele nunca falha. Ele nunca falha. Amém? Jamais. Oh, glória a Deus, né? Maravilha. Então vamos lá, continuando. Versículo 3. Segue comigo aí, tá bom? O versículo 3 diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Maravilha, bom demais. Ainda que um exército se acampe contra mim. Esse exército aqui, irmão, nós levamos imediatamente para a guerra, para pessoas, inimigos. Só que às vezes o exército é representado por outras coisas. Muitas coisas. Sabe, o inimigo de nossas vidas, ele tem levantado um exército de situações, de consequências, para nos abater, para nos afastar de Deus. Mas quando nós estamos com o Senhor, nós temos a confiança do que Ele está conosco. Quando nós olhamos a história de Davi, na sua luta contra Saul, ou na sua fuga, digamos assim, teve caso, amados, de que só Deus poderia livrá-lo. E eles estavam no mesmo monte. Só que Deus maravilhoso interviu e fez com que Davi fosse pelo um lado e Saul pelo outro lado. E eles não se encontraram. Está lá escrito lá em 1 Samuel 23, 26. E diz: Saul ia desse lado do monte, Davi e seus homens do outro lado. Eles não se encontraram. Porque Deus não queria. Não era propósito de Deus que Davi fosse abatido, fosse morto por Saul, ou vice-versa. Tinha que ocorrer uma situação natural. E Davi foi perseguido, irmão, não somente por Saul, mas pelos filisteus,
pelos moabitas, pelos edomitas, pelos amonitas, pelos amalequitas, todas aquelas nações dos amorreus perseguiram Saul. Mas ele declarou: todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor eu os venci todas. Amém? Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as venci todas. Então, amados, toda luta pode vir contra mim, contra você, mas em nome do Senhor nós vamos vencer. Pode demorar um dia, uma semana, pode demorar o tempo de Deus. Mas no tempo de Deus, nós venceremos. Né, Wanderlei? É isso. Porque Deus está comigo. E Deus está com você. Você crê nisso? Amém. Essa frase, esse versículo ali está Salmo 118, 10. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as venci todas. Porque Deus estava com Davi. E Deus está conosco. Neodivan, você apareceu aí, meu querido? Um abraço para você. E também para Socorro, né? Para Lelê e para Nath. Família toda. Graças a Deus. Um abração para você, tá bom? Versículo 4. Versículo maravilhoso. Preste atenção nesse versículo, amados. Diz assim: uma coisa. Poderia ser várias coisas, não, mas Davi diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Ele pediu e persistiu e perseverou o pedido. Ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aleluia! Que coisa esplendorosa! Este versículo, irmão, é o maior conteúdo de um desejo ardente de alguém que quer estar diante de Deus. Alguém que tem o prazer de estar na casa de Deus, que tem o prazer de adorar a Deus, de louvar. Jesus, por várias vezes, demonstrou este amor para com a casa do Senhor, com o templo de Jerusalém. Várias vezes. É por isso que Davi falou no Salmo 122, versículo 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, amado, esse pedido que Davi fez, Davi podia ter pedido o exército, Davi podia ter pedido carros de ferro, cavalos. Não, ele pediu uma única coisa. Esse eu vou pedir e vou buscar, vou persistir, eu vou lutar por isso. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Morar na casa do Senhor, irmão, não é necessariamente estar na igreja, mas é ter o Senhor em nossas vidas. Se nós somos o tabernáculo do Senhor, que Ele possa morar em nós. Mas também isso representa a igreja, sim. Ter prazer de estar na casa de Deus, irmãos. Na igreja do Senhor. Quando nós não podemos, nós somos o tabernáculo de Deus e Deus habita em nós. Mas, amados, eu tenho meditado muito sobre este versículo. Quando às vezes nós vamos à casa de Deus, à igreja, o local das nossas reuniões, e vemos que faltam tantas pessoas que poderiam estar lá, aí nós fica pensando, onde está esse pedido que Davi fez no coração das pessoas? Tem que brotar isso, irmãos. Tem que brotar em nós o desejo ardente de estar na presença de Deus. Porque na igreja, onde nós vamos encontrar com nossos irmãos, ter comunhão, poder ouvir os irmãos, compartilhar nossas dificuldades e ouvir as dificuldades deles. E olha, amados,
que a casa de Deus no tempo de Davi não é igual às nossas de hoje não, com cadeira acolchoada e ar-condicionado. E olha que em Israel o calor é extremo. Israel é uma região árida, de muito calor. Pouco tempo no ano faz frio, ou tem temperatura amena. É um local árido. E a casa de Deus, no tempo de Davi, era uma casa de Deus construída com cortinas. Era uma tenda. Não tinha janela também não. Então aquilo esquentava demais. E à noite esfriava muito. Mas mesmo assim Davi queria estar no tabernáculo. Davi queria estar na presença de Deus. Davi queria contemplar a beleza do Senhor e meditar no templo. Interessante. Olha, por que Davi não poderia meditar no monte? Sim, poderia. E ele fez tantas vezes. Assim como nós podemos meditar em nossa casa, no nosso trabalho, na rua quando dirigimos, mas estar na casa de Deus, no templo do Senhor, amado, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. E Jesus amava tanto o templo, a casa do Senhor, que um dia ele chegou em Jerusalém, porque Jesus morava em Nazaré, na beira do mar da Galileia, mas ele ia constantemente em Jerusalém, dá mais de 100 quilômetros, para poder estar na casa de Deus. E um dia ele chegou na casa do Senhor, no templo de Deus, e existia no átrio do templo muitas pessoas vendendo pombo, vendendo carneiro, vendendo cordeiro, trocando dinheiro. E a Bíblia diz, lá Mateus 21:12, diz que ele tomou um chicote e expulsou todos aqueles vendilhões que estavam lá na casa do Senhor, pelo zelo que ele tinha pela casa de Deus. Vamos ler Mateus 21:12 diz: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Pensa, amados. Pensa, o zelo. Que zelo você tem pela sua igreja? Estou falando de nome de igreja, não. Pela sua igreja. Que zelo. Você gosta de estar na igreja? Você tem sede de estar na igreja? Na casa de Deus? De ouvir os irmãos? De abraçar os irmãos? De chorar às vezes com eles? Amados, isso é maravilhoso demais. Sabe? É por isso que quando nós chegamos ao nosso local de reunião, nós temos esse desejo de encontrar com os irmãos. Mandar um abraço para a minha sobrinha querida Márcia Gomes. Olha, um abraço para você. Que Deus te abençoe de forma muito especial. Irmão, se por acaso eu pular algum irmão não falar, você escreve de novo aí. Dá outra alôzinha, porque às vezes passa que são muitos irmãos, tá? Ao mesmo tempo. Vocês entenderam? Esse pedido que Davi fez, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Eu vou persistir pedindo que Deus permita eu morar na sua casa para contemplar a beleza do Senhor e meditar no templo. Que maravilha, maravilha. Quanto nós aprendemos com esse homem chamado Davi. Mas também quantos podemos aprender com o nosso líder, com o nosso pastor, com aquele que cuida de nós? Quantos? Temos que valorizar o que o Senhor Deus colocou diante de nós, nossos líderes. Amém? Então vamos lá. Versículo 5. Sabe que o tempo está andando, né? Diz assim, continuando a linha do versículo 4, que ele diz assim, versículo 4, que quem morar na casa do Senhor para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, e o 5 diz, pois no dia da adversidade
No dia da adversidade, Ele, Deus, me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Está vendo, irmãos? Por que Davi fez referência a isso? Porque ele está dizendo no dia da luta, no dia da luta, no dia da guerra, no dia da adversidade, no dia do problema, o Senhor me ocultará no seu abrigo. Ou seja, Ele me dará proteção. E diz mais, no interior do seu tabernáculo, da sua igreja, da sua casa, do seu templo, Ele me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Esta rocha, simbolicamente, espiritualmente, é Jesus Cristo. Então Davi nos dá uma referência da segurança e proteção de quando estamos no abrigo do Senhor e na sua presença. Aquilo que ele escreveu lá, não foi Davi que escreveu, tá? Isso é um salmo anônimo, Salmo 91. Aquilo que está escrito lá no Salmo 91, versículo 1, que o salmista escreve, aquele que habita, que mora, aquele que habita no esconderijo. Onde é que Davi fala com esconderijo? O abrigo, tabernáculo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Está entendendo? Aquele que habita no esconderijo, aquele que está na casa de Deus, que ele está na presença. Isso nós temos que enfatizar. Aquele que está na presença de Deus. E é preciso nós explicar mais uma coisinha. Casa de Deus não é somente a construção física, as paredes, a qual nós vamos, não. Casa de Deus é onde o povo de Deus se reúne. É onde o povo de Deus se encontra. Como eu falei, a casa de Deus no tempo de Davi era uma tenda. E a sua casa de Deus, como que é? É um prédio com ar-condicionado, com cadeira acolchoada, com cadeira de plástico, sei lá como. Amém. Glória a Deus por ela. Mas também a casa de Deus tem que ser representada pela presença de Deus, aonde a igreja se reúne. Né, Márcia? É isso aí. Vamos lá, então. Nesse mesmo Salmo 91, o salmista escreve algo interessante. Quando nós estamos no tabernáculo de Deus, na casa de Deus, habitando o esconderijo do Altíssimo, diz aqui, no versículo 4 do Salmo 91, Ele, Deus, te cobrirá com as suas penas. Olha só, amados. Deus nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será escudo e proteção. Que maravilha, irmãos. Oh Deus maravilhoso. Ele me cobrirá com as suas penas e me coloca debaixo das suas asas. Ele cobre a ti com as suas penas. Ele te cobre com as suas asas. Sabe qual é o simbolismo disso, irmão? Jesus escreveu falando de Jerusalém. Quantas vezes, ó Jerusalém, eu quis fazer contigo como uma galinha faz com seus pintinhos, que acomoda todos debaixo das suas asas. Você já viu como é que é uma galinha com os pintinhos pequenininhos? Pode ter 20, 30, ela vai arrumando todos debaixo das suas asas. E todos ficam protegidos. No simbolismo, é assim que Deus faz. Ele coloca todo debaixo das suas asas. Aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo. E descansa à sombra do Onipotente. Oh Deus maravilhoso esse nosso, irmãos. Deus maravilhoso. A preocupação que Ele tem conosco. A preocupação que Ele tem comigo, com você. De nos proteger. De nos guardar. E esse Salmo 91 tem um versículo que diz: Ele nos livrará do laço do passarinheiro. Você viu isso, né, meu? Olha o irmão Divan, né?
Fazer um Ivan que é passarinheiro, que pega passarinho. Não, tô brincando, irmão. Irmão, é o seguinte, o passarinheiro aqui, espiritualmente falando, é o inimigo de nossas almas, das nossas vidas. Por isso que Deus, aqui nesse versículo, ele compara com o passarinheiro que pega os passarinhos, faz a armadilhazinha lá, um lacinho, o passarinho coloca o pezinho e tchau. Assim é o inimigo. A Bíblia diz lá no Novo Testamento que ele fica em volta de nós, ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos tragar. Traiçoeiro. Mas Deus é muito mais sábio para nos guardar e para nos proteger, porque Ele nos coloca debaixo das suas asas. E nós descansamos à sombra do Onipotente. Que maravilha, maravilha mesmo. Versículo 6. Vai dar tempo, né? Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo, veja de novo, no seu tabernáculo, na sua casa, no seu templo, ofereço sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Davi diz, olha, eu vou exaltar, colocar a minha cabeça, a minha vida, acima da vida dos meus inimigos, porque Deus está comigo. Eu estou no seu esconderijo, eu estou à sombra do Onipotente, eu estou no seu tabernáculo. Então no seu tabernáculo, na sua casa, na sua presença, eu oferecerei sacrifício de júbilo. E ele explicou direitinho, sacrifício de júbilo. Não podemos, nem precisamos fazer sacrifício de tolo. Não precisa. Nosso sacrifício para Deus é sacrifício de júbilo, de adoração. E ele diz, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Não precisamos fazer confusão com esse negócio de sacrifício, irmãos. Qualquer sacrifício que não seja louvor, Jesus já fez. Qualquer sacrifício que não seja adoração a Deus, Jesus já fez. Ele já fez completo sacrifício por nós. Então diz, no seu tabernáculo, na sua casa, na sua presença, oferecerei sacrifícios de júbilo, de louvor, de gratidão. Como tem sido sua gratidão a Deus? A minha gratidão a Deus. Como eu tenho agradecido a Deus por esse ar tão maravilhoso que nós respiramos. Como, né, irmãos? Nós temos sido gratos, nós temos oferecido a Deus nosso sacrifício de louvor, de júbilo. Temos cantado salmos ao Senhor. Sabe, amado, os salmos, quase todos, são salmos de adoração. Você quer cantar um? Abra a Bíblia lá do Salmo 23 e cante. Ah, não tem a música? Invente. Deixa que o Espírito coloca na sua boca um novo cântico. Cante o Salmo 91, você está salmodiando, como diz aqui, cantarei e salmodiarei ao Senhor, né, Zélia? Gratidão, irmãos. O que Deus quer de mim e de você, que nós sejamos gratos a Ele. Porque todo o sacrifício já foi feito. Não precisa fazer mais nenhum, a não ser sacrifício de louvor, de gratidão. Em Efésios 1,12, diz, Paulo escreve, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então nós somos feitos, criados, nós nascemos para louvor da glória de Deus. E o autor de Hebreus, quando escreve no capítulo 2, versículo 12, ele diz, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, no meio do tabernáculo, no meio da casa de Deus. Onde estão os irmãos? Onde está a comunhão?
E Salmo ainda completa na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 19, ele diz: falando entre vós em salmos, eu falei, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cantando e salmodiando ao Senhor, ao nosso coração. Experimente cantar os Salmos 103. Salmo 18. São salmos lindos para ser cantados. Salmos lindos para ser orado, para ser falado. Não somente para ler em silêncio, mas para ler em voz alta. Deixar que o Espírito fale. Né, irmã Zélia? Isso aí. Verdade, né? Então vamos lá. Versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Sabe, amados, nós estamos no tempo do clamor. Adorar, clamar. Nós estamos à véspera de eleições. Você tem o seu candidato. Mas ore a Deus, peça a Deus direção, para que nós possamos votar naquele candidato que melhor direciona no propósito que nós temos. Aliás, no propósito que Deus tem para nós. Amém? Não estou interferindo no seu candidato, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ao versículo 8? Vamos, né? Versículo 8 diz: ao meu coração me ocorre, busque a minha presença. Deus está falando. Busque a minha presença. E Davi fala: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Deus fala: busca a minha presença. E Davi diz: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Porque é na presença de Deus que ocorre todas as coisas. É na presença de Deus que ocorre tudo. Nada foge da presença de Deus. Nenhuma folhinha da árvore cai sem que Deus veja. Tudo está na presença de Deus. Amém? Lá em Naum, profeta Naum. Não é não. É Naum. Capítulo 1, versículo 5 diz: os montes tremem. Os montes tremem na presença dele, de Deus. Os outeiros se derretem e a terra se levanta na sua presença. E o mundo e todos que nele habitam. Que coisa maravilhosa, Senhor. Os montes tremem perante Deus. Os outeiros se derretem diante dele. A terra se levanta na sua presença. Não somente a terra, o mundo e todos os que nele habitam. Na presença de Deus. É na presença de Deus que tudo acontece. Tudo se faz. Tudo é feito na presença de Deus. É por isso que o salmista do capítulo 50, Salmo 51, versículo 11, ele diz: ó Deus, não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu espírito. O salmista está entendendo a importância da presença de Deus. Que é na presença de Deus que tudo acontece. Tudo é feito e tudo acontece. Amém? Versículo 9. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeite com ira o teu servo. Tu és meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Clamor de Davi do fundo do coração. Clamor de Davi do fundo da alma. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não me rejeite. Não me deixe,
não me abandone. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2 diz: o Senhor está conosco enquanto nós estamos com Ele. Isso é um exercício simples, irmãos. Deus nunca nos abandona, se nós não o abandonarmos. Está lá, 2 Crônicas 15, 2. O Senhor está conosco enquanto nós estamos com Ele. Se nós o abandonar, Ele nos abandonará. Está feita aí a matemática. É por isso que Davi clama: não me esconda, Senhor, tua face. Não rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixe nem me abandone. Deus da minha salvação. Que algo tremendo. E o Salmo, o versículo 10, para estarmos encerrando já, é tão rápido hoje, né? Diz: porque, olha só esse versículo, irmão. A profundidade, a essência desse versículo. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Se o meu pai ou se a minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Pense, irmãos. O amor de Deus para conosco se coloca acima do amor do nosso pai, da nossa mãe. Porque geralmente o amor de uma mãe para o filho é algo tremendo, algo essencial, algo que não tem medida. Mas o amor de Deus é muito maior. Ele me ama de forma especial. Ele te ama de uma forma especial. Salmo 27, 9, que é quase igual àquele que nós lemos anteriormente, diz assim: não esconda de mim a tua face, não rejeite o teu servo com ira, tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus. Olha só, não me desampares. E o Salmo 94, 14 diz: pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Nós somos herança do Senhor, está escrito lá no Novo Testamento. Nós somos feitos herança de Deus, verdadeira herança, eterna herança. Compreendido, irmãos? Palavra que fala aos nossos corações. Palavra que nos leva a meditar na essência do amor de Deus. Na qualidade do amor de Deus. Ele nos ama muito mais do que o nosso pai e a nossa mãe, que por certo nos ama muito. Mas Deus nos ama muito mais. É por isso que diz: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Combinado? Então tá bom, chegamos ao final desta palavra tão tremenda, que falou profundamente aos nossos corações. Ela vai ficar aí no Facebook, tá, irmãos? Você pode compartilhar, assim como o Zé Valadão fez. Você pode compartilhar com seus amigos, com seus irmãos. Você pode avisar para as pessoas assistir, tá aí no Facebook, vai estar no YouTube também. Você pode assistir, dar o seu like, se inscrever no canal. Estamos aí para falar do amor de Deus e da palavra de Deus. Deus acima de tudo, né, Vanderlei? Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso, amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo por sua vida. Agradecendo por sua vida, né? Eu falei aqui, irmãozinho, eleição apenas como orientação, tá bom? Nós somos apartidários. É o direito do cidadão brasileiro ter a sua preferência. O que eu disse e digo novamente, que nós temos que orar a Deus para que o propósito dele seja manifestado sobre a nossa vida, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. Este é o nosso propósito. Glória a Deus. Aleluia. Pai querido, nós te adoramos, nós te louvamos, nós prestamos a ti sacrifício de júbilo e de adoração. Damos graça a ti, ó Deus,
porque a tua palavra tem falado tão maravilhosamente em nossas vidas. Deus nos abençoe, Pai, nos dê graça para que possamos estar aqui novamente, falando da tua palavra, falando do teu amor. Aleluia. Que a presença do Deus vivo esteja com os irmãos, que você tenha prazer de estar na casa do Senhor. Peça ao Senhor e busque esse prazer de adorar o Senhor, de buscar o Senhor. Amém? Até a próxima quinta-feira, se Deus nos permitir. Se Deus estiver conosco, nós estaremos com Ele aqui, falando do seu amor e da sua palavra. Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo.